Boa noite. Boa noite. Apagão atinge 7 estados mais o Distrito Federal. Estações do metrô paulistano foram fechadas. Companhias de energia afirmam que seguiram determinação do órgão ligado ao governo federal. Passageiros reclamam das altas temperaturas dentro dos ônibus. Mesmo com a sequência de chuvas, no nível de 3 represas na Grande São Paulo volta a cair. Na Argentina, promotor que acusou a presidente Cristina Kirchner é encontrado morto. E na primeira reportagem especial sobre os 45 anos da TV Gazeta, o difícil começo e a rápida modernização. Apagão atinge 7 estados mais o Distrito Federal. Aqui na capital paulista, estações de metrô chegaram a ser fechadas. A repórter Sabrina Pires está na região central e tem mais informações. Olha, aqui na cidade de São Paulo, o principal ponto com problemas foi a linha 5 amarela, que faz luz Butantã, 2 horas quase sem serviço. Muitos passageiros passaram mal dentro dos vagões, alguns optaram por andar entre os trilhos e também as plataformas ficaram lotadas. Nesse momento a situação já foi normalizada aqui na linha amarela, mas há outros problemas como o semáforo sem funcionar e também no metrô a linha 5 Coral entre Tatuapé e Calmon Viana também com problemas neste momento para atender os passageiros por causa da falta de fornecimento de energia. Não só São Paulo, capital, mas também interior e Grande São Paulo e outros estados. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Amapá, além do Distrito Federal. A ONS só se manifestou agora há pouco, em nota, disse que houve uma restrição de transferência de energia da região Nordeste e também da região Norte para o Sudeste. Isso fez com que 11 unidades geradoras deixassem de funcionar, principalmente no Sudeste. Amanhã está marcada uma reunião no Rio de Janeiro, na parte da tarde, para analisar exatamente o que aconteceu. O Ministério de Minas e Energia não quis se pronunciar, disse que só mesmo o operador nacional do sistema pode responder por essa questão. Ainda há reflexos, foram apagões pontuais, mas em várias regiões e aqui em São Paulo, neste momento, os reflexos principalmente na linha 11 Coral. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. A cidade de São Paulo tem uma frota de cerca de 15 mil ônibus. Só que, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo, apenas 114 veículos têm ar-condicionado. Segundo a Prefeitura, a meta é chegar a 1.000 veículos ainda este ano com o equipamento. Mas, enquanto isso não acontece, quem anda de ônibus sofre com as altas temperaturas. No verão é assim, todo mundo dá um jeitinho de driblar o calor. É leque, guarda-chuva, chapéu, até o papelzinho vale para cobrir o rosto do sol. O problema é que mesmo na sombra, o calorão pode incomodar e muito. Nós estamos na estrada do Emiboimirim, na Zona Sul, um local de bastante movimento nos pontos de ônibus no sentido do centro da cidade durante toda a manhã. Temperatura aqui fora na casa dos 35 graus. Vamos ver como está a situação para quem está dentro dos ônibus. Na linha que liga o Jardim Ângela, no extremo da Zona Sul, à estação Santa Cruz do metrô, mais próxima à região central, as janelas vão abertas. Mesmo assim... Nossa, tá terrível, muito calor. Tem que andar sempre com a toalhinha porque tá demais. E é garrafinha de água para todo lado. Neste ponto, uma caixa de lixo foi improvisada para dar conta de tanta garrafa. Para os ambulantes, boa época para aproveitar. Água bem geladinha, pessoal. Aqui na parte de trás do ônibus, onde fica o motor, o calor é ainda mais intenso, mesmo com todas as janelas abertas. E na sombra, a temperatura já passa de 41 graus. Isso quando tá vazio, né? Quando tá lotado, eu acho que passa de 50. Tem que ter uma garrafinha para molhar a garganta, porque tá demais. De acordo com este médico, além de água, alimentos leves e suculentos, como frutas, verduras e carnes magras, devem ser consumidos antes da viagem. Evitar
aquele almoço volumoso, aquele jantar volumoso, aquele café da manhã volumoso, eu prefiro, em troca, pequenos volumes de alimentos fracionadamente. E alimentos de fácil digestão e alimentos que deem líquido para o seu corpo. Ele explica que as principais consequências do calor intenso são a desidratação e a queda da pressão arterial. Outra recomendação é usar roupas leves e claras, o que para os motoristas dos ônibus não é uma opção. Só a janela aberta mesmo, isso aqui, para melhorar um pouquinho. Esse aqui não tem nenhum ventiladorzinho, né, do motorista? Não, esse não tem. Ele traz uma aguinha, pelo menos, alguma coisa? Trago, tá aqui na bolsa aqui. E depois de ter o final de semana mais quente do verão até agora, o paulistano começa a semana ainda sofrendo com o calor. A máxima hoje chegou novamente perto dos 36 graus. E não é só a capital paulista que tem registrado esse calorão. No interior do estado, a máxima chegou aos 37 graus em Presidente Prudente e aos 38 em São José dos Campos. Vamos ver em detalhes como fica o tempo amanhã no Brasil e em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. As temperaturas tendem a diminuir um pouquinho no decorrer da semana, mas ainda faz muito calor em todo o Brasil. Amanhã, as chuvas mais fortes e volumosas vão ficar concentradas nas regiões norte e sul do país. O dia será de muita nebulosidade, breves períodos de sol e chuva a qualquer hora, do Acre ao Pará, pegando também parte do Mato Grosso, Tocantins e do Maranhão. A terça-feira já começa chuvosa para os gaúchos e com o decorrer do dia, as áreas de instabilidade vão levando chuva também para Santa Catarina e para o Paraná. A máxima vai chegar aos 32 graus em Maceió, 33 em Florianópolis, 34 graus em Vitória e 40 graus no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, o calor vai continuar intenso e há previsão de chuva no período da tarde e à noite em todo o estado, com exceção do norte, onde o tempo fica firme e seco. Amanhã à tarde, a máxima pode bater na casa dos 38 graus em Votuporanga, 38 também em Presidente Prudente e em Presidente Bernardes, 39 graus. No norte, onde não chove, faz calor, de 35 graus na cidade de Barretos e de 36 em São José do Rio Preto. Nas cidades do litoral, a máxima vai ficar em torno dos 33 graus amanhã e em São José dos Campos, 34. Na capital, o calorão só deve melhorar um pouquinho a partir de quarta-feira. Amanhã o dia ainda vai ser quente com chuva entre a tarde e a noite. A mínima será de 23 e a máxima na casa dos 34. Na quarta-feira, aumentam as chances de chuva mais forte e a máxima cai para 30 graus. Na quinta, a chuva já vem a qualquer hora do dia e a máxima prevista é de 29. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Com a volta das chuvas no final de 2014 e as medidas de economia tomadas pelos moradores, os níveis dos reservatórios em cidades do interior paulista voltaram a subir. E algumas prefeituras, como as de Sorocaba e Itu, decretaram o fim do racionamento e do rodízio de água. Márcia mora em Itu, cidade do interior paulista que enfrentou praticamente um ano de racionamento em 2014. Por causa da falta d'água, houve até protestos entre os moradores e a polícia. Em outubro, quando os reservatórios que abastecem o município apresentavam apenas 2% de sua capacidade, a aposentada mostrou para o Jornal da Gazeta a dura realidade de viver sem água. Há uns 5 anos, nós colocamos uma caixa debaixo da escada que vai para o quintal, para estar no mesmo nível da rua, para não ter o problema da pressão. E isso foi o que nos salvou nesses outros anos, mas infelizmente esse ano nem isso nos pôde resolver, porque não vem água pela rede. As chuvas do final do ano aumentaram os mananciais e Itu fechou 2014 com 90% da capacidade. Agora, em janeiro, o número está em 80%. Desde o dia 5 de dezembro, a prefeitura da cidade retirou o rodízio de água e agora a população volta à rotina. Graças a Deus, assim, da época crítica que nós passamos, né, de muitos dias sem água, está digamos assim, quase normal. Nós tivemos uma crise, sim, numa situação, né, que fugiu ao controle humano, digamos assim, mas o que nós aprendemos?
que nós temos que preservar os recursos da natureza e a água é um deles, então assim, é uma lição para a vida. Diante das previsões de que 2015 também será um ano de chuvas abaixo da média, a prefeitura local e a concessionária Águas de Itu se organizam para entregar obras que visam aumentar em ao menos 40% a capacidade de captação de água do município. Já se iniciou então nas principais represas a limpeza, né, de todos os sólidos que se acumulam durante o ano nas principais captações. A transposição de água do Mombaça ela é importante também, porque ela vai chegar diretamente na estação do tratamento do Rancho Grande, na estação da Itaú, e isso vai evitar as perdas no encaminhamento dessa água. Aqui em Sorocaba, cidade vizinha de Itu, essa cena quase não pôde ser vista durante todo o segundo semestre do ano passado. Com as chuvas do final do ano, o nível da represa do Ferraz voltou a subir e hoje trabalha com 2 metros de profundidade, mas já chegou a atingir 15 centímetros. A cidade de Sorocaba não chegou a enfrentar racionamento. Apenas 4 bairros abastecidos pela represa do Ferraz tiveram dificuldades e sofreram com rodízio entre junho e dezembro. Menos de 2 meses após o fim do racionamento, a população continua economizando. O pessoal passou, durante quase 5 meses, eles ficaram numa situação de 12 horas com água, 12 horas sem água. Isso forçou o pessoal a fazer um uso mais consciente do recurso, E a gente notou que isso permaneceu. Rita é dona de uma pizzaria no bairro do Éden, um dos 4 afetados pelo rodízio de água, e conta que as adaptações neste período foram muitas. Nós, em primeiro lugar, paramos de ficar lavando calçadas, lavar salão, essas coisas, usando mais varrer e passar pano no chão, assim como também no lavar a louça, nós temos a máquina que lava a louça e reduz bastante a saída de água, Tudo isso ajuda. A população, a gente pede encarecidamente que ela continue colaborando, continue evitando o desperdício. A água é um recurso finito, não dá para a gente desperdiçar, tem que usar com o maior critério possível. Já a situação dos reservatórios em São Paulo continua preocupante. Os níveis de 3 deles caíram nesta segunda-feira. Na sexta-feira, o Cantareira estava com 6,1% de sua capacidade. Hoje, o número caiu para 5,8%. O Cantareira é responsável pelo abastecimento de 6,5 milhões de pessoas e já opera com a segunda cota do volume morto. O sistema Alto Tietê também apresentou queda pelo 6º dia consecutivo e está operando com 10,4% de sua capacidade total. No Guarapiranga, a queda foi ainda mais acentuada. O nível do sistema passou de 39,3% para 38,9%. Criminosos são mortos pela Polícia Militar na zona sul de São Paulo durante tentativa de roubo a caixa eletrônico. Segundo a polícia, a troca de tiros ocorreu durante uma tentativa de furto a caixas eletrônicos na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, no Jabaquara. 4 ladrões foram baleados e morreram. Ainda de acordo com a polícia, outros integrantes da quadrilha conseguiram fugir, abandonando 3 veículos no local. Nos carros, a polícia encontrou 2 fuzis e 2 pistolas. O grupo de ações táticas especiais teve que ser acionado, pois explosivos que seriam utilizados no crime foram deixados no local. Um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja de roupas na região do Largo 13, em Santo Amaro, na zona sul da capital. O fogo tomou conta do prédio que abriga um estabelecimento comercial na Avenida Adolfo Pinheiro, por volta das 7 da noite de ontem. 14 equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas para conter as chamas no local, que armazenava uma grande quantidade de material altamente inflamável. Técnicos da Eletropaulo também estiveram na região e cortaram o fornecimento de energia elétrica. O trabalho de rescaldo continuou ao longo da madrugada. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio serão investigadas. Em meio a um universo predominantemente masculino, elas se destacam pela coragem. Há 56 anos, o estado de São Paulo conta com a força de mulheres que são bombeiras e que se dedicam a salvar vidas.
Lívia é soldado do Corpo de Bombeiros de São Paulo há 4 anos. Ela conta que entrou para a Polícia Militar para conseguir uma vaga entre os bombeiros. Passei nos testes, que são teste físico também, e vim pro bombeiro. Aí quando eu vim grávida, né? Vim pra DM. Assim que pude também já fui pra rua trabalhar na prontidão. E agora estou grávida de novo, voltei para a DM de novo. Ao todo, são 8 anos de carreira militar. Enquanto a pequena Isis não chega, Lívia está afastada do serviço de rua. Em meio aos relatórios, a soldado consegue um tempinho para a vaidade, mas na rua não é bem assim. Tem que ser meio bruta. Não tem espaço para delicadeza, não. Você tem que chegar junto com os caras, carregar peso junto com os caras, quebrar a parede junto, ficar lá horas segurando a mangueira do incêndio, e é pesado de chegar no dia seguinte e não ter braço para nada. Dos mais de 10 mil bombeiros do estado de São Paulo, apenas 302 mulheres fazem parte da corporação. Casada com um policial da tropa de choque da Polícia Militar e mãe de um menino de 4 anos, a soldado Lívia confessa que teve receio de se envolver com as situações do dia a dia. Minha maior preocupação era a ocorrência com criança, porque eu professora, trabalhei a vida inteira com criança, sou muito apegada dos meus sobrinhos, meu filho. Então eu falei, que Deus me prepare para pegar uma ocorrência feia com criança aí, eu consegui dar conta. Mas é incrível, quando você está na ocorrência, você esquece tudo, você quer ajudar da melhor maneira possível aquela situação. São Paulo é o primeiro estado a aceitar mulheres no Corpo de Bombeiros. E desde 1959, elas fazem de tudo para salvar vidas. É o caso de Ilma, são 18 anos na profissão e até hoje não esquece o momento mais marcante. Foi a queda do avião da TAM. Muitas vítimas, muita caloria, muito combustível, muitas vítimas, muitos cadáveres, foi uma ocorrência que marcou mesmo. A cabo diz que perdeu as contas de quantas vezes já representou o Brasil em competições internacionais das Forças Armadas. Na minha infância, eu trabalhei assim, né, na zona rural e cresci com a minha família. Então a gente sempre fez esse trabalho de buscar lenha, de cortar árvore, de roça, colher algodão, chacoalhar amendoim. Então eu penso que também essa bagagem me ajudou muito nos dias de hoje. A correria não para, a escala de trabalho é puxada. São 24 horas de plantão para 48 de descanso. Mas você acha que isso é motivo para desanimar? Não para essas mulheres. É um trabalho muito unido, um trabalho bacana. Então, assim, eu venho muito assim, feliz e realizada a trabalhar. 45 anos. A TV Gazeta completa 45 anos no próximo domingo, dia 25 de janeiro, data da fundação da cidade de São Paulo. Nesta semana, você acompanha a série de reportagens especiais que contam a história da mais paulista das emissoras, integrante da Fundação Casper Libero. Hoje, na primeira reportagem, você verá que os primeiros anos foram de improviso e muita garra, mas que rapidamente a emissora se tornou uma das mais modernas do país. A TV Gazeta precisava estrear a todo custo para não perder a concessão que tinha validade de 10 anos e venceria em 1969. Com poucos recursos e sem equipamentos, no início apenas esta música com imagens de São Paulo ia ao ar. Gira que essa gente aflita se agita e segue no seu passo. Na fase experimental havia apenas um programa. O Mingau Quente, feito por alunos da Faculdade Casper Libero, que era reprisado todos os dias por algumas horas, enquanto o canal era montado às pressas. O prédio na Avenida Paulista ainda estava em obras. Mas para o Ministério das Comunicações, só as reprises não eram suficientes. Era preciso estrear uma programação até o final de janeiro de 1970 para não perder a concessão. O então presidente da Fundação, Otávio Frias de Oliveira, proprietário do jornal Folha de São Paulo, escolheu a data estrategicamente, 25 de janeiro, e conseguiu incluir a estreia da TV na agenda de festividades do aniversário de São Paulo.
Por isso a TV Gazeta faz aniversário no mesmo dia que a Praça Roosevelt, lá no centro de São Paulo. E o estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Foi uma solenidade com muitos políticos, como então o governador Abreu Sodré e o prefeito Paulo Maluf. Honoré Rodrigues, locutor da Rádio Gazeta, foi escolhido para ler o texto inaugural. Ensaiamos o texto e chegou num dia, nós fizemos, né, o texto. Como é que eu cheguei até o fim, eu não sei, mas eu cheguei. Nos bastidores, o clima era de confusão, como conta o superintendente-geral da TV Gazeta, Silvio Alimari. Na época, Tico, como é conhecido, trabalhava na extinta TV Excelsior e veio com amigos para a festa da nova emissora. De bicão mesmo, né? Nessa a gente conhecia as pessoas, vai lá, vai inaugurar, vai lá conhecer e tal, né? E a gente pegou e veio eu, Augustinho e o Barraca. No dia da inauguração foi uma loucura, uma correria. Nossa, a gente ficou assustado, né? A fase do improviso passou rapidamente. Em menos de 2 anos, a TV Gazeta se tornaria uma das mais modernas do país, com a chegada dos novos equipamentos vindos dos Estados Unidos. Em 1972, a TV brasileira ganharia novas cores graças à TV Gazeta. O diretor-geral, Marco Aurélio Rodrigues da Costa, mandou vir para o Brasil um equipamento que era o top. Uma carreta que tinha 6 câmeras, efeitos especiais que nós não tínhamos no Brasil, 350 efeitos especiais. Com isso, a Gazeta ficou tão bem equipada que as outras emissoras, para trabalhar em cores, começando a trabalhar em cores, usavam o equipamento da Gazeta pagando um aluguel, vamos chamar assim. A primeira transmissão em cores da TV Globo foi feita com equipamentos da Gazeta. O primeiro Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em Interlagos. No mesmo dia, os equipamentos voaram para Brasília para transmitir o discurso inaugural da TV em cores, feito pelo presidente Médici. Então, nós fizemos as 2 transmissões aqui em São Paulo para a Fórmula 1 e de Brasília para o Brasil todo, para inaugurar oficialmente a televisão colorida. Foi a primeira TV a usar o efeito slow motion, o replay e o chroma key, o fundo verde onde são inseridas imagens. Por causa de todos os avanços, em 1975, a TV foi convidada para ajudar a implantar a TV em cores na Argentina, durante o primeiro Festival de Folclore Ibero-Americano. Pioneira também na programação, foi nos anos 70 que a Gazeta inovou com programas femininos, como o Clarice Amaral em Desfile, com o formato de mesa redonda para debates esportivos e com o ideal de fazer uma TV nova, revelando talentos, como o locutor Galvão Bueno, que estreou aqui em 1974. No jornalismo, promoveu grandes coberturas, como a do incêndio do edifício Andraus, em 1972, e do edifício Joelma, em 74. As imagens geradas ao vivo pela Gazeta rodaram o mundo. O fogo começou já com uma violência tremenda, impossibilitando a ação direta do bombeiro. Amanhã, na segunda reportagem da série sobre os 45 anos da TV Gazeta, vamos mostrar que na década de 80 a emissora se consolida como um canal de grandes transmissões esportivas e revela novos talentos, entre eles o apresentador Fausto Silva. A Prefeitura de São Paulo encerra amanhã as inscrições para as primeiras 100 vagas do projeto Transcidadania, que é voltado principalmente para travestis e transexuais que não têm moradia e têm baixa escolaridade. A medida tem como objetivo estimular que essas pessoas voltem a estudar e façam cursos profissionalizantes. A luta para conseguir uma vaga de auxiliar administrativa foi dura. A Aline chegou a se prostituir durante vários anos. A principal dificuldade para entrar no mercado formal era o preconceito. Então é uma coisa que machuca as pessoas, seja ele no olhar, seja ele na palavra, seja ele no gesto. Meus colegas de trabalho foram maravilhosos nesse período que eu estive aqui. Eu não senti nenhum tipo de preconceito, nem discriminação. E assim, é essa área que eu vou seguir, a administração.
Apesar de empregada, Aline só estudou até a 4ª série do ensino fundamental. Ela acaba de se inscrever no programa Transcidadania da Prefeitura, cujo objetivo é justamente oferecer estudo e capacitação profissional aos transexuais. Vai me trazer muito conhecimento, vai me trazer coisas que eu não tive lá no passado. Eu acho que as meninas devem abraçar esse projeto e estudar para que possa lá na frente não se prostituir, não estar pensando que o único caminho que a gente pode ter é estar na rua. Os interessados receberão uma bolsa auxílio de R$ 840 mensais para terminarem o ensino médio pelo EJA, Educação de Jovens e Adultos da Prefeitura. Depois, passarão por cursos técnicos do Pronatec do governo federal. O programa todo terá duração de 2 anos, com carga horária de 30 horas semanais. No último semestre, o participante fará um estágio, já na área escolhida. Mais de 60% não tem o ensino fundamental. Consiste em um programa para que, através da construção da autonomia de trabalho, autonomia financeira, autonomia social, essa pessoa possa poder sair da sua condição de prostituição. Para isso, você tem que oferecer o quê? Oferecer trabalho, através de uma bolsa de estudo condicionada à educação. A iniciativa, que é inédita no Brasil, vai custar aos cofres municipais R$ 1,5 milhão. Inicialmente, 100 vagas serão oferecidas, mas para obterem a Bolsa Auxílio, os transexuais precisarão comprovar presença nas aulas e também cumprir a carga horária. Segundo o secretário municipal de Direitos Humanos, pode haver uma ampliação no número de vagas já no 2º semestre. Não existe um levantamento sobre o número de transexuais vivendo em São Paulo, mas a secretaria estima que sejam cerca de 4 mil. O Brasil é o primeiro país no mundo, em assassinatos de travestis transexuais. São Paulo é a cidade mais violenta. Os primeiros 100 serão selecionados a partir de um critério de maior vulnerabilidade. Crise financeira na Santa Casa de São Paulo. A instituição pode demitir mais de 1.300 funcionários. Segundo o hospital, que não confirmou o número de demitidos, a instituição passa por um plano de reestruturação financeira, iniciado em setembro de 2014, que inclui a revisão de contratos com fornecedores, assim como a readequação do quadro de funcionários. Por meio de nota, a Santa Casa afirmou que comunicará primeiramente aos funcionários sobre qualquer decisão. O hospital tem hoje 7.000 funcionários. Desde 2014, o hospital enfrenta uma grave crise e já está com uma dívida que chega a quase 800 milhões de reais. No meio do ano passado, a instituição chegou a interromper por 24 horas o atendimento no pronto-socorro por falta de material. O programa de braços abertos que atende usuários de crack no centro de São Paulo completou 1 ano este mês. Segundo a prefeitura responsável pelo projeto, ele reduziu em cerca de 80% o número de usuários no local. No período, ainda de acordo com a prefeitura, também houve queda nos roubos de veículo e furtos. Mesmo assim, os moradores da região continuam insatisfeitos com a situação. Vizinha à estação Júlio Prestes, a feira de drogas se mantém na rua, de noite e de dia. A Guarda Municipal acompanha bem de perto, mas não interfere. Mas a multidão aglomerada em busca do crack diminuiu de tamanho, diz a prefeitura. Há 1 ano, 1.500 usuários de drogas circulavam pela chamada Cracolândia, no centro de São Paulo. Hoje seriam 300 pessoas. O que dá para notar é que o número de barracos na calçada aumentou. A primeira dezena começou a aparecer no meio do ano passado. Agora, a quantidade é pelo menos o triplo disso. Desde janeiro, um programa de assistência da prefeitura paga R$ 15 por dia a dependentes químicos que atuam em frentes de trabalho, fazem 3 refeições por dia e moram em hotéis da região.
De acordo com o balanço divulgado pela Prefeitura, o programa de Braços Abertos tem 450 cadastrados. As 30 crianças desse grupo teriam sido encaminhadas para escolas e creches. 100 pessoas desistiram do programa e os outros permanecem trabalhando na varrição de ruas. A Prefeitura diz que pelo menos 21 dependentes químicos começam a caminhar com as próprias pernas. 16 deles foram contratados por uma empresa que presta serviços à administração municipal. Eles aderiram ao tratamento médico e reduziram o consumo de drogas. A Prefeitura também afirma que os resultados do programa influenciaram para diminuir a criminalidade na região, já que a quantidade de queixas de roubos e furtos caiu. Esse morador, presidente do Conselho de Segurança de Santa Cecília e Campos Elíseos, não concorda. Não diminuiu absolutamente nada. Na verdade, o que nós temos aqui é o medo. As pessoas estão aterrorizadas de fazer qualquer boletim de ocorrência. As pessoas que vêm consumir a droga, ninguém vem atrás de um programa assistencial da Prefeitura. Eles vêm atrás do consumo da droga, do dinheiro e para promover pequenos furtos e assaltos. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Santos apresenta um novo reforço para a temporada, mas na verdade é um velho conhecido da torcida, Celso Cardoso. Estela, novo reforço com cara antiga. Trata-se de um velho conhecido, como você bem disse, da torcida, um ídolo que regressa para ajudar o time neste que promete ser um ano difícil. O meio-campista Elano está de volta. A corrida em volta do campo do CT é ao lado de Robinho, velho amigo e um dos grandes responsáveis pela volta de Elano ao Santos. Depois do treino, Elano foi à Vila Belmiro, onde pôde se reencontrar com os troféus que ajudou o clube a conquistar. Uma Libertadores, 2 brasileiros e 2 paulistas. Em seguida, foi para a sala de imprensa para ser oficialmente apresentado com a camisa 22, que ele vai usar na temporada 2015. É sempre uma grande alegria, uma grande honra poder voltar a vestir a camisa do Santos. O momento do Santos é um momento novamente de reconstrução. Elano quer ajudar o Santos a se reconstruir, do mesmo jeito que fez com ele mesmo. Ano passado, problemas dentro e fora de campo o obrigaram a pedir dispensa do Flamengo. Uma pausa mais do que necessária para que ele pudesse retomar a carreira. 1 ano e meio, eu ganhei 2 paulistas e 1 Libertadores. Eu vim num processo fora do campo de algumas dificuldades, que elas foram superadas, mas eu não tive. No Brasil não dá tempo de você descansar. As suas férias eram muito curtas, então você não dá tempo. Então você vai se desgastando e o seu rendimento, com certeza, ele não continua sendo o mesmo. Mais experiente, mas renovado. É assim que Elano chega aos 33 anos, a sua 3ª passagem no Peixe. Apesar da idade, a fome por conquistas ele garante que permanece a mesma de quando ele pisou na Vila Belmiro pela primeira vez. Então esse é o meu objetivo hoje aqui dentro do Santos, um pouco mais experiente, um pouco mais de idade também, mas com a mesma vontade de conquistar, porque tenho 5 títulos dentro do Santos e a minha vontade de ganhar o 6º, o 7º e ajudar esses meninos que aqui estão. Além de fazer grandes histórias no Santos, eles têm que jogar na seleção brasileira, porque eles têm qualidade para isso. E o Corinthians já está de volta ao Brasil depois de realizar parte da pré-temporada nos Estados Unidos. A delegação corintiana desembarcou agora à tarde em Guarulhos, da Flórida, onde realizou 2 amistosos contra times alemães. Perdeu do Colônia, mas ganhou do Bayer Leverkusen. Corintianos à espera dos ídolos. O desse garotinho aí tá na cara e na camisa. Seu nome é Cássio? Arthur. E por que tá escrito, vira aí, Cassinho? Só porque você é fã dele? Sim. Vamos mudar de nome então? Não. Arthur Espia. Cadê o Cássio? Vai pra lá, vem pra cá. O moleque tá pilhado. Mas o primeiro a passar é Paolo Guerreiro. Fica, não fica. Para efeito de negociação, você que ganhou Taça Mickey lá na Disney, nos Estados Unidos, você tá valendo um pouquinho mais? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Enquanto o Guerreiro se esquiva das perguntas dos repórteres sobre a renovação, o gerente de futebol do Corinthians tenta ser mais preciso. Nós temos total interesse, já colocamos isso ao atleta, o atleta também tem total interesse de ficar com a gente.
ajustar aí valores, ajustar alguns pontos importantes que todos vocês sabem, que se tornou público também, né, para que a gente possa tentar viabilizar isso quanto antes. O meia Renato Augusto espera que o impasse se resolva logo. É um cara que está fazendo a diferença. Hoje o melhor centroavante do Brasil. Se o goleiro Cássio é o ídolo do Arthurzinho, em breve um novo jogador poderá ocupar o coração da Fiel. O zagueiro Edu Dracena dos Santos está chegando para o timão. Gostou? Sim. E finalmente o personagem que estava faltando aparece. Arthur se reencontra com o Cássio. É bem legal, eu já tenho amizade com ele já há um bom tempo, já nos jogos, dentro dos jogos, a gente conversa. E é bem legal, fico muito feliz, a gente conversa através de internet também, é muito gratificante pra mim. Você tá acostumado já, né, cara? Já. Tempo que a gente não se viu mais só. É um tempo e tanto. Bonitinho. Celso, Corinthians volta, pré-temporada válida nos Estados Unidos, né? Sem dúvida, vale sim. Realizou 2 partidas contra times alemães, que são times fortes. O Corinthians ganhou um, perdeu outro, quer dizer, mas o saldo acaba sendo positivo. Né? Pelo intercâmbio e pela marca exposta lá fora. E agora começa realmente a levar mais a sério, porque está aí perto de um confronto com o Once Caldas pela Libertadores América. E no caso do Elano no Santos? O Elano viveu um bom momento, depois caiu de produção, especialmente no Grêmio, aí estava fora do país, na Índia. As informações sobre a atuação dele na Índia são as melhores possíveis, mas não dá para comparar o futebol indiano com o brasileiro. Claro. É uma incógnita, mas na atual fase do Santos deve ajudar. E olha, times grandes de São Paulo avançam para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Corinthians, São Paulo e Palmeiras estão garantidos nas quartas de final. Veja os gols. O Palmeiras foi a primeira equipe a se classificar às quartas de final da Copa São Paulo com a vitória por 3-1 para cima do Ituano. Juninho marcou 2 vezes no primeiro tempo. No segundo, Guilherme de falta ampliou a vantagem do Verdão. No finalzinho, Gabriel Braga descontou, mas já era tarde. Na Arena Barueri, o Corinthians bateu o Goiás pelo placar de 2-0 e se garantiu nas quartas de final da Copinha. Gabriel Vasconcelos, em 2 oportunidades, tratou de colocar o timão na sequência do torneio. Em São José dos Campos, Felipe Herbert, já aos 40 da etapa complementar, fez o único gol do São Paulo na vitória por 1-0 diante do Criciúma. Com o resultado, o tricolor carimbou o passaporte para as quartas de final da Copinha. E é só por hoje, Estela. Muito obrigada, Boa noite, Celso. até amanhã. Boa noite para você. E é com você, Gabriel. Voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires sobre o apagão que atingiu pelo menos 10 estados na tarde de hoje. Sabrina? Gabriel, olha, o operador nacional do sistema estima que a falha desta tarde afetou menos de 5% da energia que deveria ter sido fornecida. Segundo o ONS, foram 2.200 megawatts que deixaram de ser fornecidos. Amanhã no Rio de Janeiro, então, uma reunião deve analisar o caso e há informações de que foram ao todo 10 estados afetados pelo apagão de hoje. Além de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Roraima também. O único estado, a única região que não foi afetada foi a região Nordeste, pelo menos por enquanto. Aqui em São Paulo, o principal ponto que foi afetado, prejudicado, foi a linha 4 amarela do metrô, que ficou cerca de 2 horas sem energia, com muitos problemas aos passageiros. Aliás, faz muito calor e isso complicou ainda mais a situação. E neste momento, há velocidade reduzida na linha 11 Coral da CPTM, que faz entre Tatuapé e Calmon Viana, com velocidade reduzida entre as composições. Aqui na cidade de São Paulo, ao menos 77 semáforos deixaram de funcionar, o que atrapalhou o trânsito. Algumas empresas liberaram os seus funcionários para ir embora para casa mais cedo, mas a Eletropaulo, que é a concessionária aqui de São Paulo, ainda não divulgou quantos clientes foram afetados com este apagão. Voltamos ao estúdio. Transtorno também na volta do paulistano para casa. E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho.
Enquanto a humanidade vai tomando susto atrás de susto com os fenômenos do aquecimento global, como o ano passado ter sido o mais quente da história e o derretimento galopante das geleiras, São Paulo levou o seu susto na sexta-feira passada com a aprovação de uma lei que poderá agravar ainda mais a crise hídrica que o estado atravessa. Em dezembro, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que tem a ver com a regularização das APAs, áreas de preservação ambiental, cuja conservação é essencial para a proteção de mananciais, rios e nascentes, inclusive do sistema Cantareira, onde restam apenas 21% da vegetação original, segundo a ONG SOS Mata Atlântica. E todo mundo sabe que menos proteção florestal significa menos água. O governador Geraldo Alckmin, na sexta-feira, aprovou a lei com alguns vetos. Continua na lei o raio de 15 metros de proteção em torno de nascentes e olhos d'água. O ideal é que seja de 50 metros. O projeto de lei dos deputados paulistas estava permitindo que os desmatamentos em área de mananciais no estado fossem compensados em outras regiões do país, ou seja, se desmata áreas supervalorizadas e a compensação é feita em áreas desvalorizadas. O governador, felizmente, vetou em parte, permitindo a compensação apenas na região do desmatamento, mesmo que seja em outro estado. O projeto de lei dos deputados paulistas avança também sobre o Cerrado, que abrange 15% das terras do estado, ao isentar as propriedades de recomposição florestal com impacto altamente negativo. Ambientalistas estão de olho nessas manifestações das assembleias legislativas pelo Brasil afora, porque há um movimento nacional de organismos ligados aos grandes proprietários de terra de tentar aprovar nos estados o que foi rejeitado na votação do Código Florestal em Brasília. É a política do fato consumado, que, no entanto, não resiste a uma avaliação minimamente criteriosa do Poder Judiciário. Se você quiser mais detalhes sobre o assunto ou quiser saber como protestar, mande um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter o prazer de responder. Boa noite. A seguir, após atentados, sobe a popularidade do presidente da França, François Hollande. Morte em Buenos Aires. É encontrado morto o promotor que acusou Cristina Kirchner de tentar encobrir iranianos suspeitos de cometer atentado. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe o novo secretário da Cultura da capital paulista, o arquiteto urbanista Nabil Bonduque, petista histórico, com intensa atuação na vida pública da cidade, vereador na segunda legislatura, com destaque na formulação e aprovação do plano diretor, mas também na elaboração de leis de apoio e fomento à cultura. Muito obrigada por estar aqui. Parabéns por sua indicação e eu já desejo muito boa sorte nessa nova empreitada. Obrigado, eu que agradeço o convite. Eu vi uma referência logo que o seu nome foi anunciado, né? O senhor fez elogios ao trabalho do ministro Juca Ferreira e o senhor também falou sobre o trabalho da equipe dele, entretanto disse que vai se empenhar em avançar nessa área da cultura em São Paulo. O que vai ser esse avanço? Olha, em primeiro lugar, nós temos que consolidar aquilo que foi iniciado, né, pela gestão do Juca. Por exemplo, a SPCine, né, que é uma empresa de cinema criada pela Prefeitura. Eu participei muito da discussão, da aprovação do projeto na Câmara e ela precisa se consolidar para fazer de São Paulo uma cidade que realmente está na vanguarda, na frente na área de cinema, porque hoje ela está atrás do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro há muito tempo já tem, né, a Rio Filmes, né, e também Buenos Aires e outras cidades. Em que pé que está? Ela já foi aprovado o projeto, foi constituída já a diretoria e agora ela vai precisar começar. Então, nós vamos ter um edital este ano, né, de apoio a produções, em conjunto com o governo do estado e também com a Ancine, né, em nível nacional. Também há um projeto muito importante que já está sendo elaborado, mas nós vamos dar grande apoio para poder se viabilizar, que é a Prefeitura ter uma rede de exibição
né, não uma rede nova, mas aproveitar os equipamentos que já existem, os teatros dos céus, as casas de cultura, alguns auditórios de bibliotecas e outros espaços municipais, para que a gente possa ter uma rede de exibição, porque é um dos maiores problemas do cinema exatamente esse, não ter exibição. Mas isso é um dos vários projetos que... Não, mas fez um destaque, que não vai dar para falar o seu programa inteiro, mas esse destaque já eu acho que é bem interessante para gerarmos uma expectativa no nosso telespectador, né, no morador de São Paulo. Mas o que seria a revolução civilizatória que a cultura pode fazer, a qual o senhor mencionou? Olha, em primeiro lugar, né, nós precisamos mudar a cultura urbana de São Paulo, né? Porque nós estamos falando de eventos, de produção cultural, mas a cidade é um espaço, é um cenário de cultura, de apresentações culturais. Então, por exemplo, o espaço público. O espaço público da cidade ficou muito tempo abandonado e uma das questões mais importantes que o prefeito Haddad está apoiando e que está presente também no plano diretor, que nós participamos muito, é a valorização do espaço público e fazer do espaço público um espaço importante para a cultura. Então, por exemplo, o apoio aos artistas de rua, né? A gente vê, por exemplo, ali na Avenida Paulista, né? Nos finais de tarde, a quantidade de artistas que se apresentam, as praças, os espaços públicos importantes da cidade, poder fazer com que o espaço público e a cultura possam dialogar mais. Aliás, essa é uma questão que eu quero apoiar e valorizar muito, a relação entre cidade e cultura. E nós temos muitas questões também de hábitos urbanos que têm que ser modificados. Então, e a cultura tem esse papel modificador, porque nós vamos mudar a cidade, também se mudar muito a maneira como as pessoas usam a cidade, a cultura urbana e também a cultura de consumo, né, para poder avançar em relação a esse padrão que nós temos hoje em São Paulo. Secretário, o carnaval está aí. Isso. E lá na Vila Madalena o pessoal já está chiando, né? Porque sofreu muito, sim, na Copa do Mundo. Ali é um local que atrai muito, né? Barzinhos, é muito atraente a Vila Madalena. O pessoal está com medo, porque os blocos, né, cresceram em São Paulo, a ocupação do espaço público no carnaval, nos vários bairros. A prefeitura, a sua secretaria tem um envolvimento direto com o carnaval, com as festividades, não só desfile, mas eu estou falando essas manifestações que já estão sendo tão caras a quem mora em São Paulo, mas também tem que ter o cuidado com o morador dos bairros. Claro, né? Isso não tem dúvida nenhuma, que nós temos que compatibilizar uma festa bonita, uma festa que muita gente participa, que é o carnaval, e sobretudo o carnaval de rua, que é aquela espontaneidade da cidadania, né? Não é a pessoa ir assistir alguma coisa, é ela viver e participar, né, com a vida da cidade. Né? Não é uma questão exclusivamente da Secretaria de Cultura, são várias secretarias, Secretaria de Subprefeituras, as próprias subprefeituras, Secretaria de Serviços, na questão da limpeza, né? A Secretaria de Transporte, porque mexe com o trânsito. Então, nós temos que ter um apoio de infraestrutura, ter banheiros químicos, ter espaço para recolher o lixo, poder ter uma organização. Então, no caso, por exemplo, da Vila Madalena e outros lugares que concentram muitos eventos, nós temos que realmente planejar para evitar que após o desfile, após a saída do bloco, aquela situação de incômodo à população continue. Uma coisa é o bloco que passa, mas nós não podemos ter à noite, furando os horários da lei do silêncio, a questão dos resíduos. Então, tem uma hora que aquilo tem que terminar e compatibilizar. Acho que um grande papel que a Prefeitura tem é compatibilizar, né, o carnaval de rua com a vida do cidadão que não vai participar do carnaval. Eu vi uma crítica à sua primeira entrevista, não sei nem se o senhor viu. Eu estava preparando a entrevista, né, para recebê-lo hoje, em que, nas muitas declarações que o senhor fez, o senhor não tocou nas bibliotecas, não falou de livros, não falou de leitura. E aí era uma indagação. O que é isso? É uma subestimação ou foi um esquecimento? Não, o problema é que, como você mesmo falou agora há pouco, a gente tem que escolher algumas coisas para falar. Mas veja, eu sou autor de 10 livros, eu frequentei muitas bibliotecas públicas, a Biblioteca Mário de Andrade foi uma das fontes principais do meu doutorado, né, de fontes, o Arquivo Municipal também, né, e eu tenho um grande apreço pelas bibliotecas. É claro que nós precisamos também modernizar nossas bibliotecas, né, fazer com que elas virem pequenos núcleos de difusão cultural
em todas as regiões, porque, na verdade, é o equipamento melhor distribuído na cidade. São 65 bibliotecas. Então, assim como na Colômbia temos uma belíssima experiência das bibliotecas que hoje são quase polos culturais importantes. Nós vamos nos envolver nesse tema. Não é um tema que também se trabalhou nos últimos 2 anos com muito afinco, mas agora, né, eu vou dar grande prioridade a ele. Foi bom que você tocou nesse assunto, porque realmente ele também é uma prioridade, embora, né, ela vai exigir um grande esforço para se montar uma proposta consistente para São Paulo na área de bibliotecas. É ótimo que o senhor fale tudo isso, porque sem dúvida nenhuma, com todos aqueles que entendem a força e a importância da leitura, que no sentido de que as pessoas aprendam como colocar ideias em palavras e se expressar, né? Como isso é importante. É ótimo ouvi-lo dizer dessa prioridade também. E temos que atualizar nossas bibliotecas, porque hoje com a questão digital elas ganham outra dimensão, né? Não é só o livro, mas são as outras mídias que vão ser valorizadas. Muito obrigada. Sucesso, secretário. Obrigado, eu que agradeço. Estela. É encontrado morto em Buenos Aires o promotor que acusou a presidente Cristina Kirchner de tentar encobrir os iranianos suspeitos do atentado contra uma entidade judaica em 1994. A autópsia já terminou e o resultado deve ser anunciado nas próximas horas. Um relatório preliminar afirma que não houve participação de terceiros. O promotor Alberto Nisman foi encontrado morto no chão do banheiro do apartamento onde vivia. A porta do flat estava trancada por dentro. Os peritos confirmaram que a bala que matou Nisman saiu da arma encontrada ao lado do corpo. O promotor, de 51 anos, investigava a explosão que matou 85 pessoas no centro judaico Amia, em Buenos Aires. Na semana passada, ele afirmou que a presidente Cristina Kirchner havia aberto um canal de comunicação secreto com um grupo de iranianos suspeito de ter plantado a bomba. Segundo Nisman, o esquema tinha como objetivo inocentar os suspeitos para que a Argentina pudesse começar a negociar grãos em troca de petróleo do Irã. O promotor declarou que as denúncias foram baseadas em escutas telefônicas. Ele teria hoje uma audiência a portas fechadas no parlamento para explicar suas acusações contra Cristina Kirchner. Na quarta-feira, Nisman tinha dito ao jornal argentino Clarín que poderia não sair vivo depois de ter feito as acusações. Índice de popularidade do presidente francês François Hollande dispara. Os franceses aprovam a atitude do chefe de Estado após os atentados em Paris. Pesquisa do Instituto de Opinião Pública Nacional da França revela que François Hollande ganhou 21 pontos desde os atentados e agora tem aprovação de 40% da população. Antes ele era considerado o presidente mais impopular da França por causa do desemprego e do aumento de impostos. Os franceses reconheceram Hollande como um líder forte diante da tensão causada pelos terroristas, com presença em todos os momentos, inclusive na coordenação das ações policiais e na mobilização mundial. Em Grozny, a capital da Chechênia, cerca de 800 mil pessoas participaram de uma manifestação contra as charges do Charlie Hebdo sobre o profeta Maomé. A liderança da região de maioria muçulmana classificou as charges como vulgares e imorais e acusou os cartunistas de falta de cultura e de vergonha. Corpo de brasileiro executado na Indonésia é cremado. As cinzas de Marco Archer devem ser trazidas de volta ao Brasil por familiares. Outro brasileiro condenado por tráfico, Rodrigo Goulart, está na mesma situação, mas ainda não teve a data da execução marcada. A defesa tenta internar Rodrigo, que foi diagnosticado com esquizofrenia, já que, sob a lei da Indonésia, pessoas com doença mental não podem ser executadas. Marco Archer foi fuzilado na madrugada de domingo na Indonésia. O corpo foi reconhecido e cremado 4 horas depois. Hoje, a ministra de Relações Exteriores do país disse que entende a atitude do Brasil e da Holanda de chamarem seus embaixadores para consultas, o que, na linguagem diplomática, é considerado uma repreensão. Na sexta-feira, Dilma chegou a ligar para o presidente da Indonésia para tentar evitar a execução do brasileiro, mas teve o pedido negado. O instrutor de voo foi preso em 2003 ao tentar entrar no país com 13 quilos de cocaína escondidos nos tubos de uma asa delta.
E uma última notícia, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anunciou há pouco o aumento de tributos sobre combustíveis, produtos importados e também sobre operações de crédito. A expectativa da equipe econômica é de arrecadar 20 bilhões de reais neste ano com as medidas. De acordo com o ministro da Fazenda, estão sendo elevados o PIS, COFINS e a CID sobre os combustíveis. No entanto, segundo o ministro, ainda não se sabe se isto vai resultar no aumento na bomba para o consumidor. Esta decisão cabe à Petrobras. Outra medida anunciada pelo governo foi o aumento da alíquota do imposto sobre operações financeiras. O IOF sobre operações de crédito sobe de 1,5% para 3%. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já. Eu volto amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Fique bem. Até lá. Não perca uma homenagem à grande cantora Elis Regina no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.